falar só mais um aviso, irmãos. Aqui no templo tem essa classe aqui, né? Que é denominada classe boas-vindas. Qual é a ideia dessa classe aqui? Para os irmãos que estão chegando na igreja, tomarem o conhecimento de como é a igreja. Então, aqui nessa classe, os irmãos ficam 6 meses. Depois que completam 6 meses, o ideal é que os irmãos vão para as classes. Tem a classe de homens, classe de senhoras 1, senhoras 2, e mais para frente, nós vamos criar até a classe de casais. Por enquanto, ainda não está funcionando. Por quê, irmão, que a gente dá esse aviso? Porque na classe, na sala, a interação é melhor. Aqui, quando essa sala aqui enche muito, fica mais complicado de a gente dar oportunidade para as pessoas falarem. Na sala, né, a interação é melhor, tá? Então, eu tenho que fazer esse esclarecimento, porque nem todos sabem, né? Então, essa classe aqui é a classe de boas-vindas, né? Para a gente dar boas-vindas a quem está chegando na igreja. Os irmãos permanecem aqui 6 meses e depois podem ir para as demais classes. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifico ao Senhor pela vida de cada um que está aqui nesta manhã, por aqueles que estão nos assistindo, né? Nós vamos dar continuidade ao ensino que vemos neste trimestre, que é sobre os conceitos, as doutrinas, né, do pentecostalismo. E hoje nós vamos falar, o texto aí fala que comprometidos com a palavra de Deus. É um grande desafio que nós temos nos dias de hoje, sermos comprometidos com a palavra de Deus. Na verdade, isso sempre foi um desafio para o cristão, né? Mas é importante nós entendermos alguns pontos com respeito à visão do pentecostalismo, né, sobre o uso da palavra de Deus. Para isso, nós vamos primeiro fazer uma leitura bíblica e depois a gente vai colocar alguns pontos na lição 8 aí, para quem está sem a revista, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Segunda carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Aí você já marca aí também, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20. Você já marca esses dois, nós vamos ler esses dois trechos da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Guarda esse texto aí, hein? Tenham contendas de palavras que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-te da iniquidade. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos aqui nos pontos, eu queria posicionar, já que nós estamos falando sobre pentecostalismo, alguns pontos importantes, porque existe no meio evangélico uma visão equivocada sobre o que é pentecostalismo. Por quê? Porque existe no meio evangélico um desequilíbrio muito grande entre o que está escrito e as experiências. Então, a gente quando fala de pentecostal, muitos acham que pentecostal só foca em dons, em batismo, em movimento, quando na verdade toda a doutrina pentecostal, ela é baseada, ela é firmada, ela deve ser 100% na palavra de Deus. E aí eu queria um resumo de um ensinamento de Martim Lutero, todo mundo sabe quem foi na época da Reforma, e que se aplica muito bem nos dias de hoje, que diz o seguinte: qualquer doutrina, qualquer profecia, qualquer dom que estiver em desacordo com o que está escrito na palavra de Deus, deve ser imediatamente rejeitado. Você entende isso? Nunca Deus vai mostrar algo que está em confronto com a sua própria palavra, porque Ele é fiel com o que Ele mesmo diz. Então isso é importante você, em casa, você que está aqui, entender que quando você assistir, porque você vai ser bombardeado nos dias de hoje, talvez quem é mais das antigas aí, né? A gente não via post em Facebook, não existia nada disso. De vez em quando tinha um programa na televisão de um maluco, então era menos coisa para triar. Só que agora você é bombardeado com vídeos, posts, o tempo inteiro. E querido, você vai ouvir heresias, você vai ouvir coisas erradas. E aí você tem que ter um filtro do alto, um filtro espiritual. Como Paulo falou dos crentes de Bereia. Você ouviu? Confronta com a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a palavra ela é apta para discernir todas as coisas. Então, se está em desacordo, se você viu alguma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, rejeita, porque não é de Deus, amém? Isso é importante nós deixarmos. E a doutrina pentecostal, ela é baseada em 100% na palavra de Deus. E às vezes as pessoas misturam, a experiência é importante? Sim, querido. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo. São experiências maravilhosas. Mas mais importante é você ter vivência, é você viver o que está escrito, é você ler, é você buscar e entender a palavra de Deus. Não podemos só ficar na experiência, não, nós temos que ter o conhecimento. A Bíblia fala que em parte se conhece, em parte se profetiza. Então você tem que ter o conhecimento, você tem que buscar a palavra de Deus. Porque é a palavra que vai te ajudar a discernir, porque ela é base. Qualquer experiência que uma igreja pentecostal sadia vive, ela é 100% baseada na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E por conta disso, nós temos também que observar que existe um erro de interpretação, porque alguns acham que ser pentecostal é transmitir o que nós chamamos, e eu vou explicar o que é, de cânon aberto. O que é cânon aberto? Então eu vou te lembrar o seguinte: a Bíblia tem uma escritura, uma base, que nós cremos que são os 66 livros que nós vivemos aqui. O que é acima disso
é que ainda existem outros livros que alguns chamam de cânon aberto. Nós, pentecostais, não cremos no cânon aberto. Nós cremos que o cânon da Bíblia já foi encerrado, já está escrito. O livro de Apocalipse diz que qualquer palavra que for acrescentada ou retirada deste livro, os males que estão escritos sobressairão sobre esses. Então, nós cremos que o que está escrito está firmado e não existe mais. Pentecostalismo não crê em cânon aberto. Se você ouviu isso, está errado. Nós cremos que tudo que está escrito, existem algumas igrejas que creem em livros e utilizam livros porque eles entendem que o cânon está aberto, ou seja, que ainda Deus, nos dias de hoje, vai ter profetas que podem acrescentar coisas. Eu não gostaria de falar nomes de igrejas, mas pelo menos duas aqui eu tenho que citar, porque você tem que saber disso. Uma é os adventistas, que eles utilizam os livros de Ellen White, você já deve ter visto esse nome, porque eles creem que ela é uma profetisa e que eles entendem que aquilo faz parte de cânon para eles, que Deus a usou assim como usou Paulo, Pedro, e nós não cremos nisso e a palavra não dá base nisso. E também você vai ver isso nos Mormons. Você vai ver alguns livros que eles utilizam, que eles chamam de Teologia do Novo Mundo, e um especial que é muito falado é o livro de Nefi, que conta a história de que houve um movimento paralelo ao que Deus estava fazendo, e eles entendem que aquilo tem também envolvimento. Nós não cremos nisso, a palavra não dá base para isso, embora somos continuistas é no sentido de que o Espírito Santo continua derramando os dons espirituais e continua batizando com o Espírito Santo, mas o cânon da Bíblia, ele foi fechado, e porque a Bíblia é 100% a palavra de Deus, amém? Cuidado que você vai ouvir algumas pessoas dizerem, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso está errado, querido. O próprio livro que nós lemos fala que todo o que está escrito aqui foi inspirado, aqui em Pedro está dizendo, porque a profecia, aí está falando da palavra, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, e que esta mesma profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós cremos que tudo que está escrito na Bíblia é 100% inspirado pelo Espírito Santo, e ele é 100% a expressão da palavra de Deus, amém? Então, eu estou dando esse entendimento aqui, para a gente poder seguir. Você já dá tem um meme no Facebook que fala Tramontina, você já dá aquele corte, então já estou falando, se você ver algo que está em desacordo com a palavra de Deus, rejeita. Outro ponto importante que agora a gente vai falar, já que o tema da aula é comprometidos com a palavra de Deus, eu queria resgatar um dos ensinamentos. Se você vai lembrar que Martinho Lutero, principal figura da Reforma, ele escreveu 95 teses, que foram 95 bases que ele entendeu na Bíblia, que ele estava em discordância com a igreja da época. E eu queria te lembrar que quem escreve tese é mestre, e Martinho Lutero era mestre em teologia, para você saber disso. E ele escreveu, e dessas 95 teses, existe um ponto que nós conhecemos muito, que nós chamamos de 5 solas. Não sei se você também já ouviu isso, mas se você não ouviu, você vai ouvir hoje. E o tema da aula, que é comprometidos com a palavra, é baseado na sola scriptura. Então, eu vou te lembrar rapidinho, quais são as 5 solas. Sola fide, ou seja, somente a fé, que é necessária para você ouvir a palavra de Deus e pela fé você se converter. Por que Martinho Lutero botou sola fide? Porque existia na época, se você está lembrado, as indulgências. Então, as indulgências,
a igreja corrompida da época dizia o seguinte: não, se você pagar um valor nesta indulgência, se você fazer isso, isso e isso, você vai ser salvo. Isso não é verdade. E aí fere um outro princípio também, que é um outro sola, que é a sola gratia, porque somente a graça é suficiente para a salvação. Amém? Não é nada do que você faz, não é seu mérito, a salvação não é mérito seu, né? A graça, ela é um presente de Deus, a salvação, ela é um presente, porque nós não somos merecedores mesmo, nós ganhamos pela misericórdia e graça de Deus, não existe outra. Aí algumas doutrinas que ferem, por exemplo, não é pecado guardar o sábado. O que é pecado e heresia é você dizer que só vou ser salvo se eu guardar o sábado. Isso é a mesma coisa que dizer que a graça não é suficiente, que eu preciso também guardar outra coisa. Então, querido, tudo o que Martinho Lutero falou e que nós entendemos também que a graça é suficiente. Nós não precisamos pular, andar, guardar um dia da semana para ser salvo, não. A graça, ela é suficiente. Depois, sola Christus, ou seja, só através de Cristo que houve o plano de redenção. Somente Jesus, que dando a sua vida e seu sacrifício vicário, nos deu acesso novamente ao plano de salvação. Não existe outro, né? Na carta a Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 5, fala assim, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Depois nós temos, eu vou dizer um pouco rápido, porque o tempo é curto, né? A sola Deo glória, ou seja, a glória é somente de Deus, é somente a Deus, não é nossa, ok? Você vê que Martinho Lutero foi muito coerente, né? E por fim, que é o nosso assunto, a sola scripta, ou seja, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia, ela é suficiente para ser a nossa base doutrinária. Você vai ler outros livros que alguns autores evangélicos escrevem, mas obviamente que eles se baseiam na palavra de Deus, entendeu? Mas a Bíblia, ela é suficiente com respeito à base doutrinária do evangelho e principalmente do cristianismo e do pentecostalismo, amém? Então, a partir do princípio da sola scriptura, ou seja, agora você está entendendo que ser pentecostal é crer na sola scriptura, pentecostal é crer que somente a palavra de Deus é suficiente como base doutrinária. Você também vai entender que nosso cânon, ele já está fechado, ou seja, cremos no que já está escrito aqui e que Deus não acrescenta, porque a própria palavra diz que nada vai ser acrescentado, né? Cremos nas experiências, porque somos pentecostais, mas cremos que nenhuma experiência vai estar em desacordo com a palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia, vamos ver se a gente projeta aí, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 9, por gentileza. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 9, diz assim: retendo, dois pontos, retendo firme e fiel palavra. Então, retendo, ou seja, você tem que entender, você tem que absorver no seu coração a firme, porque a Bíblia, ela é firme, a palavra de Deus, ela é firme, ela é fiel, porque o que está escrito profeticamente vai se cumprir, e já está se cumprindo. Ela é firme e fiel palavra, que é conforme doutrina, para que você, o texto deve estar escrito poderoso, algumas versões, para que você alcance poder, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, preste atenção nesse texto, não estou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo, que se você absorve, você conhece a palavra de Deus, você tem argumento suficiente, porque você conhece a sã doutrina, porque está escrito, para você
pregar ou admoestar a sã doutrina, ou seja, para você evangelizar, e também para convencer aqueles que estão em desacordo da palavra de Deus. Então você tem que manejar a palavra de Deus. Amém? Esse é um ponto importante. E aí, agora nós vamos entrar nas sequências aqui. Primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a autoridade bíblica. E é isso, nós já vemos aqui que a Bíblia ela tem, no conceito de sola scriptura, que ela é a nossa base 100% doutrinária, ok? E que dela vai originar dois pontos que eu vou falar mais fortemente aqui. Um se chama a declaração de fé, eu vou explicar o que é isso, e outra, o credo. Alguém já viu a palavra credo alguma vez? Depois a gente vai falar sobre o credo também. Mas a Bíblia, ela é suficiente e ela tem várias características, mas eu vou ressaltar duas aqui. Uma delas é que, assim, também foi escrito na Reforma, e também nós cremos que a Bíblia, ela é inerrante. Você sabe o que quer dizer inerrante? A gente tem que ter bastante cuidado disso. Você sabe que a Bíblia é passiva de interpretação, sim ou não? Ih, fraquinho, né? Tá bom, sim ou não? Sim. Ok. Só que o que está escrito, historicamente e espiritualmente, ela não entra em desacordo com a história e com a vontade de Deus. Então isso você tem que entender, a Bíblia ela é inerrante. Isso nós vemos algumas pessoas tentando tirar a visão da inerrância da Bíblia, colocando algumas coisas. Se nós fôssemos falar aqui de doutrinas contra a inerrância, nós passaríamos talvez aqui um fim de semana inteiro. Mas você vai ver muita coisa que fala, não é bem assim, não, você só tem que crer nos evangelhos, porque o que Paulo escreveu você ignora, foram só orientações para as igrejas. Você vai ver uma série de pessoas dando bases até para dizer isso. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que, vamos dizer assim, para o que está acontecendo nos dias de hoje. E a própria palavra, ela nos diz isso, quer ver? Vamos abrir aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Se puder projetar para nós, 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Aliás, vamos pegar o 2 também, que vai nos ajudar a entender, Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas e exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo que, aí está falando lá fora, que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos e criarão ou amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Deixa esse texto aí para a gente. Observa só uma coisa, querido. O texto está dizendo o seguinte: vai vir um tempo em que, e nós já estamos vivendo isso há muito tempo, que o mundo não suporta o que está escrito na palavra. Nós incomodamos, querido, quando você incomoda, glorifica o Senhor, porque você tem que incomodar o mundo mesmo. A palavra tem que incomodar, porque o mundo não suporta a sã doutrina, porque o mundo não suporta a verdade bíblica. E o texto diz que virá um tempo que não suportarão, e por conta disso, vão se incomodar. Coceira no ouvido incomoda, não incomoda? Vão se incomodar, e vão criar para si, aí presta atenção nessa palavra, doutores.
E aí você vai ver coisas, pessoas se especializando em doutrinas que estão em desacordo com a palavra de Deus, pessoas especializando em coisas, né, que estão totalmente fora. A gente até tem dificuldade de falar a palavra heresia, né, porque é um negócio complicado, mas o texto diz que eles criaram doutores para adaptar as suas necessidades, ou conforme o texto diz, as suas próprias concupiscências. Então você vai ver o oposto, em vez de você absorver, como lemos em Tito, reter o ensino que está escrito, estão criando ensinos que lhe agradam, para você criar um evangelho, não que você precisa, mas um evangelho que é bom para você, um evangelho que você gosta, o evangelho que justifica, todos os meus pecados agora estão sendo, estou ignorando porque a igreja tal está pregando que isso aqui não é pecado, eu vou para lá. Cuidado, querido, confronta. A base do verdadeiro evangelho é a palavra de Deus, e ela é inerrante, ela é fiel, ela está forte, entende? O mundo não vai se incomodar com isso, eles não vão suportar essa palavra, porque a palavra de Deus, Jesus deixou claro, que nos últimos dias iam ser como os dias de Noé e dias de Sodoma e Gomorra, é o que está acontecendo. A perversão se tornou tão grande, que as pessoas agora querem usar a Bíblia para justificar a sua própria perversão, e vão enganar a muitos, mas a palavra diz, sede firmes e constantes. Então você tem que ter base, como o livro de Pedro diz, você tem que saber justificar a sua fé, você tem que se incomodar com doutrinas que são pregadas que não são do Evangelho, e não se conformar. Agora é lógico que também existe bom senso, né, querido? Você imagina, eu já vi casos assim, né, a pessoa está no espiritismo, por exemplo, e o espiritismo usa a Bíblia para muita coisa, tá? Usa, e aí a pessoa está lá no espiritismo ouvindo que Jesus Cristo, ele não é o plano redentor, ele é um espírito evoluído. Aí você está lá, aí um dia você se converte. Não adianta você querer ficar lá dentro e eu vou ficar aqui, vou convencer todo mundo, não funciona. Você vai buscar a sã doutrina. E para você não pode mais estar no meio. Não adianta você querer comer uma boa comida vivendo no chiqueiro, querido. Então você tem que sair, não tem jeito, né? Você tem que ir para lugares que te dão a sã doutrina. Você não pode, sabe por quê? A falta de conhecimento, ela escraviza. A falta de conhecimento, ela deixa você à mercê de falsos ensinos, de outras coisas que não são de Deus, entende? Você precisa de conhecimento, e o conhecimento está escrito na palavra de Deus, porque vão ter doutores, doutor convence, querido, doutor convence, é verdade, convence, e Jesus falou que, se possível, nos últimos dias enganariam até aqueles que são escolhidos, você está entendendo? Então, nós estamos em dias em que a palavra de Deus está sendo cada vez mais questionada, mais confrontada, e está vindo ideias, posts, vivendo situações de teologias aí que, não, você pode, você é o cara, você faz isso, você faz aquilo. Querido, você não faz nada, quem faz é Cristo, ok? Nós acreditamos no sola Christus, nós não fazemos nada. Quem age na nossa vida, quem nos liberta, quem salva, quem nos dá direção, quem nos cura é Cristo, amém? Então a gente tem que estar ligado nisso aí, a Bíblia, ela é a nossa autoridade, observar também, que mesmo sendo focado na Bíblia, aí tem que tomar cuidado para não desequilibrar, existe uma doutrina chamada deísmo. O que é deísmo? O deísmo crê que Deus foi lá, fez o mundo, é igual um relojoeiro, eu gosto muito dessa analogia, você vai lá, faz aquele, eu não sei se alguém já viu o relógio de cuco mecânico, é a coisa mais linda, querido. Eu fui numa loja uma vez, que é especialista nisso no Rio Grande do Sul, é relógio mecânico, é coisa de louco, é lindo,
Mas Cristo não foi para nós igual um relojoeiro, que vai lá, prepara, Deus foi lá, preparou o mundo, botou o homem, está tudo certo, está funcionando, ele vira as costas. Isso é o deísmo crer. Nós não cremos nisso, querido. Nós cremos em Deus conosco. Nós cremos em Emmanuel, ou seja, que Cristo veio, se fez homem, esteve aqui presente, deixou o seu Espírito Santo para estar conosco. Então, Cristo controla todas as coisas, Deus controla todas as coisas. Mesmo que a Bíblia tenha sua autoridade, mas Cristo, o Espírito Santo, estão fazendo com que as coisas estejam no controle. Não quer dizer que você cresça em tudo que está escrito aqui, que Deus não está fazendo mais nada. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem algumas denominações que você vai ver aí, que falam isso. Não, você crê que está tudo escrito, amém, mas agora daqui para frente é você. O Espírito Santo não interfere em nada. Como não interfere, querido? Se o Espírito Santo não interferir, nós estamos condenados. Porque é pela ação dele que nós fazemos o que é certo. A própria Bíblia diz que sempre a ação do Espírito se conecta ao seu Espírito, ele sempre está em sintonia ou pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Ai de nós se o Espírito Santo não tivesse aqui. Se o deísmo fosse verdade, Jesus não ia falar assim: ei que vos deixo um outro Consolador, que estará convosco. Entendeu? Então tem que haver um equilíbrio de que a Bíblia é a nossa autoridade em termos doutrinários, mas o Espírito Santo continua operando, e o Espírito Santo nunca vai fazer nada em desacordo com a Escritura, porque ele e o Pai são um só. Amém? Então isso é importante nós entendermos. A Bíblia, querido, você tem autoridade pela palavra de Deus. O texto está dizendo aí, do texto de Tito, que se você retém a palavra, você pode admoestar, você tem autoridade para ensinar a palavra. Você não precisa fazer um curso de teologia para isso, não. É lógico que ajuda, tá, querido? Muito, abre muito a cabeça. Recomendo você que queira se aprofundar na palavra de Deus, faça teologia, ajuda muito, te dá, mas a Bíblia não fala que só o Espírito Santo só vai agir em você se você fizer teologia, não. A partir do momento que você se converteu, o Espírito Santo entrou na sua vida, querido, você agora pode ser instrumento de Deus. E a palavra vai te dar base para isso, amém? Então esse é um ponto importantíssimo para nós entendermos. Outro ponto que nós temos que observar é com relação a zelo pela doutrina. Então nós sabemos que existe uma doutrina bíblica, com vários ensinamentos, e nesse período a gente está falando vários aqui. Nós já falamos dos dons espirituais, nós já falamos do batismo com o Espírito Santo, nós já falamos do fruto do Espírito, nós já falamos da ordem do culto. É lógico que nós falamos da ordem do culto na visão pentecostal, e existem outros cultos, outras formas de fazer, mas nós estamos fazendo vários ensinos aqui. O objetivo, justamente nossa obrigação, já que nós somos comprometidos com a palavra, é zelar pela doutrina, amém? Nós temos que zelar pela doutrina. E aí esse zelar pela doutrina, eu falei sobre alguns pontos que é importante você entender, que a palavra, embora exista interpretação, o texto que nós lemos de Pedro, ele fala uma coisa que eu achei interessante. Nenhuma profecia da Escritura, isso está, só te lembrando, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que está querendo dizer isso, querido? Por que não pode ser particular interpretação? Porque senão cada um vai criar a sua igreja, Existe uma igreja, que é a igreja de Cristo, ok? E a doutrina, como a Bíblia fala, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então a doutrina é uma só, certo? E nós precisamos zelar por essa doutrina. Nós precisamos entender a doutrina do Evangelho. Nós precisamos entender o que é salvação, Nós precisamos entender, existe muito misticismo na salvação, querido, muito. E detalhe, misticismo que nós carregamos conosco.
né? E esse misticismo, às vezes, ele nos aprisiona. Eles nos mostram um evangelho que, em vez de nos libertar, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é o evangelho que aprisiona. Ah, não, se eu não for naquela reunião, eu vou para o inferno. Se eu não estiver participando na lista dos membros ali, ó, eu vou para o inferno. Se eu não fizer o jejum naquele horário que pediram e tal, eu não vou ter a bênção de Deus. Detalhe, se eu não fizer isso ou isso e isso, Deus vai me castigar. Querido, não é assim. Nós precisamos abandonar essas coisas erradas e entender a sã doutrina. E a sã doutrina é seguir a palavra de Deus, é viver salvação com liberdade, saber que nenhuma ação humana é maior do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquele sacrifício que me deu salvação, através da graça de Deus. Não foi nada do que eu vou fazer, não. Então nós precisamos entender a doutrina. E aí, para entender a doutrina, óbvio, a palavra de Deus ela é importante, mas a igreja ela tem, e toda a igreja tem isso, o que nós chamamos de confissão de fé. O que é a confissão de fé? É o que a igreja acredita. Tá? Isso está escrito na própria palavra. Tá? Você vai ver a confissão de fé baseada em alguns textos da Bíblia, como Filipenses 2:8, Timóteo 6:13 e outros textos. Para nós aqui, só para você saber, nós temos a nossa confissão de fé num livrinho, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Se você ler as 24 capítulos aqui, você vai ver que o primeiro capítulo fala justamente que nós cremos na inerrância, no poder da palavra de Deus. É o primeiro capítulo da declaração. Então, lá nada mais é do que um resumo do que nós cremos. Toda a igreja na sã doutrina, e aí vamos separar algumas coisas, né, gente? Existe dois tipos de igreja. Existe a igreja espiritual. São quantas as igrejas espirituais? Quem sabe dizer? Quantas? Uma só. Só existe uma igreja de Cristo. Ok? Uma igreja. Mas CNPJ, lugares, um monte. Ok? Porque existe a igreja como instituição, a igreja humana, certo? Ok? A igreja espiritual, a declaração de fé dela está 100% na palavra de Deus. A igreja humana, ela tem que usar a base da palavra de Deus, mas ela tem que escrever a sua declaração de fé, para que as pessoas entendam o que essa igreja acredita. Muitas pessoas começam a frequentar algumas igrejas, e ficam lá 6, 7, 10 meses, e depois viraram, não gostei de lá não, porque lá faz isso, isso, isso. Querido, lê primeiro a declaração de fé da igreja, então, para você entender, ok? É importante você conhecer, é por isso que eu recomendo a leitura da declaração de fé da igreja, até para você entender o que a igreja acredita, E a declaração de fé de uma igreja que pratica a sã doutrina, e no verdadeiro pentecostalismo, ela tem que ser 100% palavra de Deus, não tem conversa. Então, amém? Um outro instrumento que existe é o credo. E aí eu vou te falar uma coisa. Mas credo não é uma coisa católica? A gente não falava assim, né? Se você quem foi católico já deve ter ouvido: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quem já ouviu isso? Tá. Então eu vou te falar que isso não é catolicismo não, querido. Isso é bíblico. Sabia? O credo está aqui, na declaração da igreja. Os credos estão escritos aqui na nossa declaração de fé. Você sabia disso? Existem 5 credos vigentes, né? Existem 5 credos vigentes, ok? Eu vou te explicar rapidinho para você entender, tá? Mas se você quiser, os credos, se eu não me engano, estão na página 280, deixa eu só confirmar aqui, se é isso mesmo. Na nossa declaração de fé, quase acertei, viu? 218. 218 da declaração de fé, são os credos, né?
Os credos são o quê? Eles foram instituídos, nada mais é do que um breve resumo da doutrina, né? Então, a gente tem o credo mais conhecido, que é o credo apostólico, que foi criado por volta dos anos 50 depois de Cristo, num concílio entre a igreja primitiva, onde se juntou e se escreveu, né? E no credo vai estar escrito o que realmente nós cremos em resumo, que Jesus Cristo veio, se fez homem, se sacrificou, deu sua vida por nós, e todas as coisas que você já sabe, tá? O credo é uma coisa, aí fala assim, não, o credo, ela é base cristã, ok? O credo, ele é uma coisa do cristianismo, ok? Isso é importante você saber. E o credo apostólico está lá na página 218 da declaração de fé, mas você pode ver em qualquer lugar. Existe o credo de Niceno, que foi criado em 325 depois de Cristo no concílio de Niceia. Então um grupo se reuniu numa cidade chamada Niceia, fez um concílio, e lá ele ajustou algumas coisas do credo. Também está na nossa declaração, lá você lê, mas você vai ver o credo de Niceia. Detalhe importante, no credo de Niceia teve uma divisão entre uma visão do que os evangélicos e uma visão do catolicismo. Então você também pode ver isso, né? O credo que está aqui é o credo baseado no conceito do evangelho, dos evangélicos. Depois aconteceu em Constantinopla, em 381 depois de Cristo, credo nicênico constantinóplico, né? Depois o credo calcedônico, em 451 depois de Cristo, foi na cidade de Calcedônia, na Ásia Menor. E um bastante conhecido, pelo menos da teologia, né, que é o credo de Atanásio, né? A gente ouve muito, né? Atanásio foi um servo de Deus, um bispo que era da igreja de Alexandria. Foi feito em 328 depois de Cristo. Eu queria te lembrar que Alexandria, para quem não lembra, que foi uma cidade criada por Alexandre Magno, que foi a maior biblioteca do mundo antigo, né? Então, tudo que se tinha de conhecimento estava lá. Então, o Atanásio, ele usou muito do que foi escrito, né, nos escritos da época, principalmente na Septuaginta, né, que foi aquela versão traduzida da Bíblia que você deve lembrar, né, já deve ter ouvido falar. E Atanásio coloca alguns pontos que ele desmembra um pouco o credo apostólico, tá? Mas nada diferente do que está escrito, ok? O que é legal, que eu acho interessante você saber que o credo existe, mas o credo nada mais não é uma extensão da Bíblia, ok? O credo é só uma forma de resumir algumas doutrinas que estão espalhadas durante a Bíblia. Você vai ver que existem doutrinas bíblicas em todos os livros da Bíblia, certo? Então o credo, ele dá um resumo principal do que o cristão crê. É interessante você dar uma lida, tá? Mas é um instrumento importante, tá? Para que nos ajude a compreender as doutrinas. Muitas vezes nós não sabemos explicar uma doutrina, né? Às vezes a pessoa pergunta para você assim, o que explica para mim como é que foi o sacrifício de Cristo. Aí você tem todo um conjunto de você lembrar que lá do Velho Testamento, que existia o sacrifício lá de Moisés, né? E que aquele sacrifício tinha essa finalidade, né? Mas depois, com o Novo Testamento, esses sacrifícios cessam, porque passam a ter o último sacrifício, que foi o de Cristo. Então, só isso aqui é uma matéria, querido, no curso de teologia, né, que você vai falar de cristologia e outras coisas mais, soterologia, etc. Então, é muita coisa que a gente tem que aprender. E uma coisa que eu já descobri, é que cada vez que eu leio mais a palavra, eu descubro que menos eu sei. Porque o problema não é o que eu sei, o problema é que a área de conhecimento é grande, e normalmente você imagina assim. Vou fazer um bem simplista para você entender. Se tem 100 doutrinas e eu conheço 70, então eu conheço 70%, não é assim? Aí depois você começa a descobrir que não é 100, é 200, aí você já conhece menos, porque você só conhece 70. Aí você vai começando a ver que as coisas são infinitas e que cada vez que você aprende, você começa a descobrir que menos você sabe, porque o universo é amplo, a palavra de Deus ela é tão extensa em seus conhecimentos, que você vê, né? O último cânon fechado, né? Nós estamos falando aí há quase 2000 anos atrás,
E nós estamos ainda estudando a palavra. E nós vamos estudar ela até o dia que Jesus voltar, porque os conhecimentos são amplos demais, né? Mas é importante você entender que o nosso compromisso com a palavra é que nós temos 2 pontos importantes que o texto em Tito fala. Nós temos que conhecer a doutrina, porque nós temos que zelar e transmitir a doutrina, ok? Não adianta você evangelizar, você vai assim, eu vou evangelizar, a pessoa pergunta e você não sabe nada de Bíblia, você passa vergonha, querido. Você passa vergonha. Então você precisa ter o conhecimento, você precisa conhecer as doutrinas cristãs, né? Eu não estou falando nem de denominação, não, estou falando de cristianismo mesmo. Você precisa conhecer as doutrinas do cristianismo, você precisa saber viver elas, né? E outra coisa é para você convencer aqueles que estão se opondo, ou como Tito chama de contradizentes, né? Porque tem aquela pessoa que você vai evangelizar e o coração dela está aberto, querido, tá? Sabe quando a pessoa está com o coração vazio, disposto a receber a palavra? Esse é um cenário. Mas tem outros que o coração está cheio de outras coisas. E aí o difícil é você tirar essas outras coisas e colocar a doutrina sã. É difícil. Sabe por quê? A doutrina errada, presta atenção que eu vou falar, doutrina errada escraviza. Escraviza. Você às vezes crê naquilo e não confronta, aquilo vai entrando na sua mente, e você vive anos, e aí o dia que você começa a querer a sã doutrina, o desafio não é receber a sã doutrina, é tirar aquela doutrina velha, e aí você começa a ter problema psicológico. É verdade. Aquilo que antes era pecado, agora você entende que não é assim. Aquilo que antes não era pecado, agora é. E você conheceu a sã doutrina, e aí você começa a viver um confronto, porque você foi ensinado errado. Querido, em nome de Jesus, você não é animal irracional para ser ensinado, nesse sentido que eu estou falando, tá? Você é uma pessoa que tem a mente de Cristo. Deus te deu essa bênção de você poder raciocinar, até porque nós vivemos um evangelho racional, ou seja, você ouve a doutrina, ela entra, você retém, você estuda, você compreende, e aí você pratica. Você entendeu? Então isso é desafio para todos nós, desafio para pessoas que estão presas e às vezes só em doutrinas que dizem que o que é fora daquilo está errado. Em nome de Jesus, querido, só tem uma base que é certa para nós, a palavra de Deus. Está escrito aqui. Mas eu não sei o que está escrito. Querido, eu quero te dizer uma coisa, você só passa numa prova se você estudar. Você quer ser um obreiro, eu vou falar isso aqui porque um obreiro aprovado, como diz o texto, para ser aprovado você tem que estudar. Querido, você tem que ler a palavra de Deus, em nome de Jesus. Alguns chamam isso de devocional, né? Você tira um tempo diário para você ler a palavra de Deus, mas não é só ler. Não, hoje eu tenho que ler 3 versículos, aí ele senta lá, beleza, já li, vai embora. Querido, vira mantra isso, não é isso que Deus quer de você, não. Deus quer que você examine, retenha, estude a palavra de Deus, você entendeu? É melhor você ler um capítulo por dia, mas grifar as palavras que você não conhece, grifar aquilo que você não entendeu, tirar dúvidas com os demais, do que você ler um livro inteiro só para dizer assim, li a Bíblia em um ano. Então aí você começa a perguntar algumas coisas básicas, a pessoa passou batido. Então estuda, querido, gasta um tempinho para estudar, porque isso vai transformar você, isso vai te libertar, isso vai te aperfeiçoar. Você já está no ministério, isso vai te aperfeiçoar no seu ministério. Isso vai fazer com que a sua mente, ela se sintonize mais com Deus. Infelizmente, nós estamos num momento, como a sã doutrina, né? Que as pessoas falam assim, não, a igreja é lugar bom, Deus fala, é quando alguém vem, põe a mão na sua cabeça e fala um monte de profetada para você, querido. Deus fala, é só você abrir a Bíblia e ler, que Deus vai falar com você, está escrito aí, é a palavra dele. E às vezes eu falo isso para as pessoas não entendem. O livro
É igual você escrever uma carta para alguém. Você vai lá, escreve a carta. Foi lá, escrevi a carta, entreguei para o pastor Eliezer lá e botei assim, remetente, Júlio, destino, Eliezer, o grande. Aí você entrega para ele. Ele pode não ler a hora, mas ele sabe que quem escreveu? Eu, né? E que mesmo que ele não leia, quem escreveu? Fui eu. E o que está escrito ali, fui eu que escrevi. A palavra é a mesma coisa, querido. Deus escreveu, a palavra é dele, está escrita. Se você não abre, você não lê, você está perdendo as notícias, porque o que está lá foi ele que escreveu. Entendeu? Ela não depende, a Bíblia vai ter um poder sobrenatural só se eu ler. Não, querido. Ela tem poder sobrenatural se você não ler. Só que você só vai desfrutar se você ler. Porque ela está lá o tempo inteiro, ela é palavra de Deus. As pessoas têm essa ideia, né? Porque é só papel. Querido, realmente a carta que eu escrevi para ele não é só papel, mas o negócio é o que está escrito. Eu vou dizer uma coisa para você, até Jesus Cristo, olha bem, não estou falando de qualquer um não, eu estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Base principal de todo o Evangelho. Jesus foi tentado no deserto no diabo. Como é que ele venceu o diabo? Fazendo o quê? Citando a palavra. Ele foi lá no livro de Deuteronômio, né? O diabo ofereceu para ele alimento, porque ele sabia que ele estava com fome, jejum no deserto. Jesus pega o livro de Deuteronômio, esfrega na cara dele. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Acabou, venceu. Tem gente que acha que vou vencer as coisas correndo, pulando, gritando. Querido, você vence pelo poder que está na